Olá, meus amados irmãos, graça e paz, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, na dependência do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Espero também que cada um tenha tido uma semana abençoada, uma semana direcionada por nosso Deus, tá certo? Quero desde já adiantar que você pode participar conosco dessa aula da nossa Escola Bíblica Dominical, hoje, domingo, dia 26 de abril de 2020. Você pode ir lá no nosso grupo, no grupo da IBPA, de WhatsApp, fazer suas perguntas, que eu vou ter todo o prazer em responder a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Espero que Deus te abençoe grandemente. Nós estamos estudando nas últimas semanas sobre a pessoa de Deus. Nós estamos estudando sobre Deus, um assunto muito desafiador, mas também muito enriquecedor. Temos sido abençoados, temos sido edificados com um pouco mais, aprendendo um pouco mais da pessoa do nosso Deus. E nós estudamos um pouco no início lá atrás sobre o conceito de Deus, o que é teísmo aberto, o que é deísmo, tá certo? O que é ateísmo, o que é teísmo cristão. Nós vimos aí, digamos assim, uma aula mais ou menos introdutória, tá? E vimos as bases bíblicas para tentar, digamos assim, diante da nossa limitação em conceituar a pessoa de Deus. Nenhum ser humano é capaz de definir Deus plenamente, né? Mas nós vimos ali, diante do que a palavra de Deus nos revela, uma conceituação com base bíblica. Vimos que Deus ele é espírito pessoal, perfeitamente bom, e que em puro e santo amor criou, sustenta ou cria e sustenta e governa todas as coisas. E vimos ali as bases bíblicas para trazermos a nossa fundamentação. Na nossa segunda aula, nós vimos sobre os atributos de Deus. Estudando mais aí sobre a pessoa do nosso Deus, nós vimos os atributos de Deus que se dividem basicamente em dois momentos. Os atributos comunicáveis, que são aqueles atributos que o Senhor partilha comigo, partilha com você, compartilha conosco, para que nós, como seres humanos, obra da sua criação, possamos desfrutar um pouco dessas virtudes, né? E aí vimos que, um exemplo, Deus ele ama, nós podemos amar também, Deus partilha do amor conosco, do atributo do amor. A bondade, nós também podemos exercer um pouco da bondade, o atributo da bondade é um atributo de Deus e Deus compartilha conosco. E aí são atributos o quê? Comunicáveis. Aí é só um exemplo. Vimos aí a outra parte, os atributos incomunicáveis, ou seja, que são aqueles atributos que Deus não compartilha comigo nem com você, que são atributos exclusivamente da pessoa de Deus. O Senhor e sua soberania, ele não participou, ele não compartilhou esses atributos nem comigo e nem com você. Aí o que acontece? Nós observamos que tem esses atributos que somente ele vivencia. Exemplo, a sua onisciência. Vimos a onisciência de Deus, como Deus saber de todas as coisas. Vimos a sua onipresença. O nosso Deus, ele está presente, certo? Na sua criação. E Deus está aqui, Deus está aí na sua casa, Deus está aí com você nesse exato momento, como está comigo agora, tá certo? Mas eu e você, nós não podemos estar em dois lugares, por exemplo, ao mesmo tempo, porque nós somos limitados, certo? E aí, isso se dá porque é um atributo incomunicável, ou seja, o Senhor não partilhou, ele não compartilhou nem comigo e nem com você desse ou esse atributo. E aí vimos outros atributos incomunicáveis. Hoje, nós queremos entrar num assunto, entre aspas, bem fácil. Fácil nada. Nós vamos nos deter nos próximos minutos estudando um pouco sobre a doutrina
doutrina da Trindade. Olha que desafio. Vamos falar um pouco sobre a doutrina da Trindade. Essa aula está muito gostosa, muito especial. Foi preparada com muito amor, tá certo? E aí, eu desde já faço uma recomendação a vocês, meus irmãos, a vocês, meus irmãos, que pesquisem mais sobre esse assunto que nós vamos apresentar aqui. Desde já coloco que é apenas uma introdução. É uma doutrina, é um assunto que nenhum ser humano, ele, digamos assim, consegue explicar a triunidade, a trindade, tá certo? Porque o nosso Deus, como nós vimos, né, ali na primeira aula, uma das suas características, ele é transcender. Deus está além da gente, está além da nossa compreensão. Então, nós não podemos, digamos assim, entender plenamente, né, conhecer profundamente ao nosso Deus, como funciona, né? Então nós vamos ver hoje esse assunto bem complexo sobre a Trindade. Desde já eu quero te convidar a você estar com sua Bíblia aberta. Eu já adianto, a palavra Trindade não aparece em nenhum momento na Bíblia, mas nós vamos usar muito a Bíblia nessa escola bíblica para navegarmos no mundo da Trindade Santa. Nós vamos ver na Bíblia, certo? Nas Escrituras, ali o conceito de Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em todo o texto sagrado, desde Gênesis até Apocalipse. Amém? Quero te convidar a orarmos nesse momento, a falarmos com o Papai do Céu, pedindo para que Ele nos abençoe, pedindo para que o nosso Deus esteja conosco, nos abençoando nessa aula. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, por estarmos, ó Pai, começando mais uma escola, mais uma aula. E hoje nós vamos estudar sobre um assunto muito difícil, mas também muito renovador. Porque quando nós estudamos e aprendemos um pouco mais sobre o Senhor, nós somos edificados, nós crescemos. Ó Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Te pedimos que a Tua palavra, ó Pai, penetre em nossas vidas, em nossos corações até o íntimo, e que Teu Espírito Santo faça uma obra grandemente em nosso viver, nos renovando para que assim possamos a cada dia mais nos parecer com o Senhor Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Vamos aqui. A lição, desculpem, já está aí no seu grupo de WhatsApp, certo? Nós já enviamos, tá certo? A lição no seu grupo de WhatsApp, tá? Então você já pode acompanhar a nossa lição aí no seu celular, se você quiser imprimir depois, tá aí prontinha. E aí, aqui na primeira página, não se assuste, acho que são cinco folhinhas, são 5 folhinhas, mas assim, tem muita coisinha colorida aí, tá certo? É um assunto bem gostoso. Na nossa primeira página, como é do nosso costume, a gente traz uma apresentação, certo? E a nossa aula de hoje é dividida simplesmente em 3 pontos, em 3 tópicos. Falando da Trindade, vamos começar falando da Trindade. O tópico 2, a divindade das pessoas da Trindade. A divindade, como os teólogos chamam, né? A deidade, né? Um termo mais técnico, digamos assim. A deidade das pessoas da Trindade, ou a divindade das pessoas da Trindade. Nós vamos ver a base bíblica, tá certo? Para estruturar o nosso estudo, a nossa aula, mostrando na Bíblia que cada pessoa é divina, cada pessoa da Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus, tá certo? E vamos ver, digamos assim, eu já até falei rapidamente aqui na nossa parte mais introdutória, sobre o conceito da Trindade nas Escrituras, ou seja,
Não aparece o nome Trindade na Bíblia, é verdade, mas nós vamos ver alguns textos bíblicos que mostram a ação, né, triuna, a ação triuna do nosso Deus, né, agindo ao mesmo tempo, né, as três pessoas da Trindade juntas, agindo nas Escrituras. Muito interessante isso aí, tá bom? Então, falando de Trindade, aqui é o nosso tópico 1, eu gostaria de começar a nossa aula lendo aí com você, tá certo? Ele vai aparecer aí na sua tela, certo? Acredito que vai dar para aparecer na sua tela, mas se não, você não tem a tarefinha, tá certo? Perdão, se você tem a tarefinha, você também pode acompanhar aí no seu PDF que nós mandamos no grupo de WhatsApp. Quero começar com essa frase aqui, do saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho e Filho, tá certo? Pastor Isaltino, tá certo? Tá em azulzinho na sua lição, tá certo? Vai aparecer aí na sua tela essa frase. Observemos bem. A questão da Trindade não é apenas complicada, como também demanda grande reverência em seu estudo. Simplificá-la é não atentar para a sua grandeza e profundidade, e negá-la somente porque é complexa é uma atitude de pouca sensatez. Isso aí afirmou o nosso querido teólogo, que era batista, tá certo? Pastor Isaltino Gomes Coelho e Filho, certo? É interessante, eu fiz questão de colocar em nossa aula de hoje, começar falando da Trindade e começarmos falando assim, com essa frase do pastor Isaltino, que já começa dizendo que é complicada, certo? A questão da Trindade não é apenas complicada. Quando diz que não é apenas complicada, é que ela é complicada, mas tem mais algumas coisas, tá certo? Como também demanda grande reverência com o seu estudo. Ou seja, o pastor Isaltino, aqui nesse tópico, nosso primeiro tópico, falando da Trindade, ele coloca, sim, que o assunto da Trindade é complicado. E também quando a gente vem a estudar, demanda da nossa parte uma reverência. Por quê demanda essa reverência? Porque nós estamos falando da pessoa de Deus. Nosso Deus é divino, tá certo? Então, demanda sim reverência, demanda sim uma atenção muito especial. Na segunda parte dessa frase, ele coloca assim: simplificá-la é não atentar para a sua grandeza e profundidade. Ou seja, nós não podemos também, para você ver como o negócio é complicado de se entender, simplificá-la. Porque se a gente colocar ela nessa esfera de digamos assim, de simplificação, como posso colocar, nós não vamos estar dando a devida atenção a ela, porque ela existe. Aí vem a outra parte, e negá-la somente porque é complexa ou porque a gente não entende, é uma atitude de pouca sensatez. Ela existe, tá certo? No final da nossa aula eu quero ler uma história para vocês, uma história bem pequena, muito interessante, que venha corroborar, né, com isso que nós estamos falando agora. Mas em termos de Trindade, digamos assim, a gente pode ter mais ou menos aqui uma definição. Indo um pouco mais à frente, podemos dizer que, falando da Trindade, lembre-se, quando estamos falando de Trindade ou da Trindade, nós estamos falando do nosso Deus. Amém? Então, vamos começar afirmando assim, certo? Há apenas um Deus. Há apenas um Deus. Isso já quebra qualquer suposição, qualquer ideia de que exista mais de um Deus. Mas há apenas um Deus, mas na unidade da divindade há três pessoas
eternas, coiguais entre si, idênticas em substância, mas distintas em existência. Vai aparecer aí na sua tela agora para ficar mais simples. É o resumo desse conceito mais complicado. Ou seja, está aparecendo aí para você, Deus é um e há três pessoas distintas que são igualmente e plenamente Deus ao mesmo tempo. Eita, ajudou, né, pastor? Ajudou tudo agora. O que a Trindade, podemos dizer assim, ela nos apresenta, a doutrina da Trindade nos apresenta, simplesmente, é que é um só Deus, ponto. Só há um Deus, mas que existe em três pessoas distintas. Plenamente Deus, cada uma dessas pessoas, certo? Plenamente Deus e que atuam na obra do mundo. Essas três pessoas, mas é um só Deus. E aí complica, pastor. Não complica tanto assim não. Porque nós precisamos entender que o nosso Deus, de fato, ele é poderoso, ele é único, porque a sua palavra mesmo coloca que ele é único. Mas ele se revela em sua obra, na sua criação, em épocas diferentes, certo? De formas diferentes, em suas, digamos assim, três, né, personalidades, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ah, pastor, isso não entra na minha cabeça. De fato, para nós que somos seres humanos, somos limitados, é complicado. Mas aí é que está uma coisa que nos encanta bastante. O que, pastor? É que o nosso Deus, ele transcende, ele é grandioso e a nossa mente é limitada mesmo, certo? Mas o nosso Deus existe e ele se revela em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são igualmente Deus, não deuses, tá? Igualmente três pessoas que é um só Deus, tá certo? Aqui, nós vemos aqui embaixo, por exemplo, eu queria que a Amanda lesse, a Amanda está aqui comigo, me ajudando, eu vou traçar aqui, não está anotado, tá certo? Mas eu pesquisei sobre isso, e aí você que está acompanhando a nossa aula, tá certo? Você vai ter a oportunidade de ouvir isso aqui. Gênesis 1:1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. É o texto inicial. O que diz? Pode abrir aí, meu amado irmão. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A palavra aí é interessante. Há quem, digamos assim, discorde, né? A palavra usada é Elohim, né? Essa palavra Elohim, ela é usada para atribuir a grandeza, digamos assim, de Deus, né? Em outros momentos, e ela também é usada, desculpem, para expressar a sua grandeza, o seu poder, né? E digamos assim, a sua pluralidade. Elohim, Deus no princípio. Então esse Deus plural, certo? Ele criou. E quando aparece no original, que é o hebraico, essa palavra Elohim, traz esse significado, essa tendência de poder, né? Essa pluralidade. Se você adiantar um pouquinho aí na sua Bíblia, Amanda vai ler pra gente, ainda no capítulo 1, no verso 26, tá certo? Vamos ler ainda no capítulo 1 na sua Bíblia, acompanha aí, meu irmão, verso 26 de Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Até só a parte A, né? Só a parte A mesmo, querida. Disse Deus, façamos, a mesma palavra, certo? Então, Deus é o Deus que criou os céus e a terra, agora em sua pluralidade, né? E aí os estudiosos colocam, alguns estudiosos apresentam, né? Que é esse Deus
Pai, Filho e Espírito Santo. E você observa aqui no próprio capítulo 1 de Gênesis que diz que o Espírito de Deus andava, pairava sobre a face das águas, né? Então assim, você vê aí a terceira pessoa da Trindade, certo? Mais tarde, quando João começa o seu evangelho, no capítulo 1, se você vai para o capítulo 1 de João, você observa que a narrativa do evangelho de João inicial é muito parecida, é uma segunda narrativa da Bíblia, da criação. E João está ali fazendo uma apresentação à segunda pessoa da Trindade, que é Jesus. E ele está dizendo, no princípio era o verbo, logos, a palavra, certo? Ele estava no princípio, e ele estava com Deus, e ele era Deus, né? Então tudo foi feito por ele. Então você vê a ação de Deus Pai criando, o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, pairando sobre a face das águas, e a segunda pessoa da Trindade, a palavra de Deus, o Logos de Deus, né? Aí na criação também, e João mesmo fala mais tarde lá, ele é Deus. Então nós observamos aí, tá certo? Nós observamos aí a ação triuna da pessoa da Trindade. E aqui tem outros textos, tá certo? Que mais tarde a gente vai comentar um pouquinho mais sobre eles. Você vai ver o reforço, eu não vou falar tanto deles, mas só para reforçar desse aqui, que é Deuteronômio 6,4, para a gente não perder da cabeça, né? Não tirar da nossa mente, né? Que o nosso Deus, ele é único. Eu quero até falar sobre isso. Amanda, por favor, né? Tá aberto já. Eu vou abrir aqui, aqui, ó. Abra aí sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Deixa eu achar aqui no meu. O que esse texto quer dizer? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Essa palavra ouve, lá no hebraico, certo? Toda vez que é colocada para o povo, especialmente em relação às escrituras, ao povo hebreu, tem o sentido de guardar. Essa palavra aí, ouve, escutar, guardar, obedecer. É interessante que ontem o nosso devocional foi lá no Evangelho de João, né? Capítulo 14, versículo 21, quando o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E algumas traduções diz, e os obedece. Quando Moisés aqui, servo do Senhor, né, fala, tá certo? Deus fala por meio de Moisés, melhor dizendo. No final, ali da vida de Moisés, depois de 40 anos no deserto, o povo caminhando 40 anos no deserto, diz assim, ouve, escuta, quer dizer, escuta, obedece, ó Israel. Obedece ao quê? Isso é lei para o povo de Israel. O quê? Só existe um Deus. Ele completa, interessante, né, mano? O Senhor é o único Deus. Isso aí, de fato, vem quebrar qualquer ideia, como algumas seitas colocam, que existe vários deuses, que vem a existir vários deuses. Eu estava escutando, quando eu estava estudando, pesquisando para apresentar aqui essa aula, eu não sei se foi o Paul Walsh, eu acho que foi o pastor Paul Walsh, que é um pastor norte-americano, uma entrevista dele, e ele falando que ele viajou um tempo desse para Tel Aviv, que é lá em Israel, e Jerusalém. Ele foi nessas duas cidades. E esse texto é um texto muito, digamos assim, propagado entre o povo hebreu, entre o povo judeu. Ouve, ó Israel, até hoje, tá? O Senhor é o único Deus. Então, obedece, Israel, é um mandamento. Obedece, certo, Israel?
o Senhor é o único Deus. O que quer dizer isso? Quebra qualquer margem para idolatria. Porque, se a gente observar bem, há uma diferença entre trindade e, certo? E, cadê aqui a palavra? Triteísmo. Há uma diferença entre trindade e triteísmo. O que é? O que eu quero dizer? Não confundamos trindade com triteísmo. Ensinamento esse que nega a unidade da essência divina e afirma que há 3 deuses distintos, contrariando a trindade. Isso seria acreditar na existência de mais de um Deus, o que é idolatria e condenável pelo Senhor em toda a Bíblia. Ou seja, meu amado irmão, não caia nessa. Talvez chegue alguém dizendo assim, não, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito no Espírito Santo. Aí venha, digamos assim, dividir. São deuses diferentes. São deuses diferentes. O Pai, ele é o mais poderoso, né? Isso aí não é acreditar na Trindade, meu amado. Isso aí é uma palavra até que se parece, né? É triteísmo, que é acreditar em 3 deuses, que nega a existência da Trindade, mas que acredita que ali, para tentar entender, né, a Trindade, digamos assim, explicar, que existem 3 deuses distintos. Isso não é verdadeiro, meu amado. Isso não procede, porque a palavra de Deus coloca, ouve Israel, o Senhor é o único Deus, mas esse Deus, ele se revela de forma diferente na história, tá certo? Ele é soberano, tá ok? E é interessante que desde dos primórdios da igreja, desde os primeiros anos de existência da vida da igreja, sempre tivemos, né, sempre houve grupos que se levantaram para, digamos assim, afrontar a igreja, certo? Com ensinamentos equivocados. E um desses grupos foram os discípulos de Ário, certo? Só uma notinha aqui histórica, tá aí na sua lição, tá certo? Deixa eu ver aqui se o nome dele é esse mesmo. Deixa eu ver onde eu anotei. Ário, isso mesmo. Que são os arianos, tá certo? Esse grupo, né, o Ário, ele negava, tá certo? E eram grupos, digamos assim, que estavam muito envolvidos com a igreja, eram pessoas de dentro da igreja, viu? Eram pastores, estudiosos, e aí ele dizia assim, eu vou aqui ler para vocês, por exemplo, que afirmava que, por exemplo, que a divindade do Pai era maior que a do Filho. Ele dizia, olha, o Pai é mais divino, é mais Deus do que o Filho, porque o Filho foi gerado do Pai, certo? Então, assim, o Pai ele é mais Deus do que o Filho. Aí tinha essa turma já ali nos primeiros 3 séculos da igreja cristã, pregando essas coisas. Aí o que veio? Um dos primeiros concílios, em 325, concílio de Nicéia, tá certo? Demorou vários dias. Os bispos, os pastores, certo? Representando várias cidades, se reuniram. Vale aqui salientar uma questão. Ah, pastor, mas aí a igreja já era a igreja oficial, né, do Império Romano. Sim, mas entenda bem, ainda estava bem no início. Inclusive esse aqui é o primeiro concílio depois que Constantino se converte ao cristianismo, né? E ali com muita seriedade eles estudam e se chega à conclusão, né, de que existe um único Deus, mas que existe em 3 pessoas distintas, se revela em 3 pessoas distintas que são igualmente Deus, plenamente Deus, e que um não é mais Deus ou menos Deus do que o outro, é um Deus só, tá certo? Que existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, nesse concílio, depois de muito estudo, tá certo? De muita discussão. Dito isso, né, aí se quebra essa barreira aí de existir 3 deuses diferentes. Então, isso aí não é trindade, isso aí é triteísmo, tá bom? Então, e aí a turma, aí você pergunta, existem arianos ainda hoje? Existem, viu? Existe essa turma aí que bebeu dessa fonte aí há mais de 1.700 anos atrás, tá?
e provavelmente você já tenha conversado com alguns, tá? Afirmando que Jesus é um Deus inferior, tá? Então, tenhamos muito cuidado. Aí você pode pensar, pastor, esse assunto é muito chato, é muito complexo, coisa e tal. De fato, é um assunto complexo, mas muito importante para que a gente aprenda, tá? Aprenda um pouco mais sobre a pessoa do nosso Deus. Porque, entendamos, lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz para que a gente saiba responder a qualquer um que pedir a razão da nossa fé, certo? Então, a gente precisa estar preparado. Essa classe, essencialmente, né, é a Fundamentos da Fé. É uma classe de novos membros da nossa igreja. E às vezes eu me deparo como pastor e cristão já há algum tempo com crentes que não sabem o que é a Trindade, que não sabem alguns conceitos básicos. E aí começam a acreditar que existe 3 deuses. Não, existe o Deus Pai, existe o Deus Filho, existe o Deus Espírito. Não, é um Deus só, irmão. Senão a gente está entrando aí no pecado da idolatria, tá? Vamos ver, passando para o nosso tópico 2 aqui, adiantando, porque a nossa hora já está avançada, certo? Passando para o nosso tópico 2, certo? Sobre a divindade, para a gente ver. É um Deus único. Mas aí, como provar que essas 3 pessoas são plenamente divinas, igualmente divinos, tá certo? Certo? Falando da divindade do Pai, é incontestável, né? Assim, todo mundo fala, não, o Pai é Deus plenamente, é até mais fácil de falar, tá bom? Então a gente vai passar até um pouco mais rápido sobre a divindade do Pai, né? Falando aqui rapidamente, já falamos aqui que Deus é um e há 3 pessoas que são igualmente e plenamente Deus. Agora queremos destacar as bases bíblicas que provam que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Está aí na sua lição, tá certo? E vai aparecer aqui na tela o texto bíblico. O Pai é Deus. A base bíblica, nós colocamos 2 bases bíblicas, tá certo? Não sei se vai dar para aparecer as 2. Vamos tentar ver aqui. Mas o Pai é Deus. João 6, 27. Tá certo? Eu quero ler esse texto aqui de João 6, 27. Tá? Tá aqui na sua lição. Tá? E vai aparecer aqui comprovando que o Pai é Deus. Observe bem. Trabalhar não pela comida que se acaba ou perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Agora é essa parte final que Jesus destaca que o Pai é Deus. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Jesus Cristo está falando que Deus, o Pai, ou seja, Jesus Cristo está dizendo que o Pai é Deus. Nós observamos aí na Bíblia o Senhor Jesus Cristo, certo? Afirmando que a pessoa do Pai, a primeira pessoa da Trindade, ele é Deus, tá certo? Vamos ver um outro texto? Efésios 4, 6, tá certo? O que diz lá Efésios 4, 6, Amanda? Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. O apóstolo Paulo aqui, falando à igreja de Efésios, aos Efésios, certo? Que há um só Deus e Pai de todos. Ou seja, só vem a confirmar. Isso aqui, apenas coloquei 2 textos, tá certo? Porque senão não ia dar, né? Para mostrar, tá certo? Que o Pai é divino. Então nós vemos aí, Pai é divino, Pai é Deus. A primeira pessoa, está aí uma comprovação. Mas beleza, o Pai é Deus. E agora a gente vai mostrar na Bíblia, certo? Não aparece nem essa palavra trindade na Bíblia. Aí você vai mostrar na Bíblia, pastor, que o Filho é Deus. Vamos lá na Bíblia. O Filho é Deus. Hebreus, lá no finalzinho da sua Bíblia, tá certo? Está aí na sua lição também, o texto transcrito. Vai aparecer aí na tela para você. O que diz Hebreus capítulo 1, versículo 8? Mas sobre o Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. O próprio autor de Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, ele coloca o quê? Ele destaca, mas sobre o Filho, né, diz: o teu trono, Deus. Está falando, certo? Usando a mesma palavra que
para Jesus Cristo, para dizer que Jesus Cristo ele é Deus, usando a mesma palavra que usa para Deus Pai. Ou seja, nós vemos aqui na Bíblia, falando agora do Filho, que o Filho é Deus, é o único Deus. É interessante que o Senhor Jesus Cristo, né, não está esse texto aí na nossa lição, mas vai aqui para a gente, quando ele fala lá em João 10, né, eu e o Pai somos um, ele e o Pai é um só. Como é que você vai entender? Não dá pra gente entender, gente. Entenda. Eu e você, por exemplo, não desfrutamos do atributo da onipresença. Falei aqui no início da aula. Nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa. Mas Deus, ele é um Deus. E ao mesmo tempo, ele existe três pessoas distintas. Você vai entender? Não. Assim como você não entende Deus está na sua casa, está na minha casa, está lá no Japão. Ao mesmo tempo. Um outro texto que mostra, um texto muito conhecido, que nós já pregamos diversas vezes na igreja, é o lá de Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 6. Amanda vai ler pra gente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar. É interessante, eu gosto mais da NVI, né? A minha tradução que eu usei aqui diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, a NVI ela não coloca nem apenas em forma, diz que sendo Deus, Jesus Cristo ele é Deus, né? Aqui ele está falando, alguns teólogos falam aqui da doutrina do autoesvaziamento de Cristo, ele se esvaziou de si mesmo, mesmo ele sendo Deus, né? O que nós não vamos falar aqui sobre o esvaziamento de Cristo, porque a gente pode falar um pouco isso a partir da semana que vem, que a gente vai começar a estudar sobre Cristo, a pessoa de Cristo, cristologia, mas Jesus Cristo, ele sendo Deus, certo? O que a gente quer pegar? Que o texto bíblico, o apóstolo Paulo, ele não faz distinção. Simplesmente ele está dizendo que Jesus, ele é Deus. Ele não diz que o Pai é um Deus e que Jesus Cristo é outro Deus. Não, ele está afirmando, está observando? Que o apóstolo, uma pessoa que teve um contato pessoal com Jesus Cristo, ele afirma, Jesus, ele é Deus. Uma outra passagem que eu lembro, assim, vai aparecer a referência na sua tela, que é lá em João, né? Que é lá em João, eu não anotei aqui, mas vai aparecer aqui na sua tela, quando o Senhor Jesus Cristo aparece para Tomé após a ressurreição. Está aparecendo aí na sua tela agora a referência, tá bom? Para você conferir na sua Bíblia. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita, e aí Tomé tem duvidado de Jesus. Jesus antes já tinha aparecido, uma semana antes mais ou menos, e Tomé não estava. Aí Tomé duvida, só acredito se eu tocar nas mãos dele, coisa e tal. Aí uma semana depois, Jesus Cristo aparece lá, coisa e tal. Aí Jesus Cristo dá digamos assim, um carão em Tomé, né? Vem aqui, toca aqui na minha mão, para você crer, né? Bem-aventurado aquele que não viu e creu, né? Que Tomé estava duvidando que Jesus tinha ressuscitado, coisa e tal. Aí Tomé se dobra, né? Na realidade, Jesus diz isso depois que Tomé se dobra diante dos pés do Senhor Jesus Cristo e diz, ele adora Jesus e ele chama Jesus de Deus. É interessante isso. Tomé, ele reconhece ali que Jesus, ele é Deus. Ele chama Jesus mesmo, Deus meu, adora ao Senhor Jesus. E é interessante que Jesus Cristo, ele é muito positivo, ou seja, ele é muito sincero. Quando os discípulos que caminharam com ele 3 anos falavam alguma besteira, falavam alguma coisa errada, Jesus Cristo ia lá e corrigia na mesma hora os cabas, né? Por exemplo, antes de Jesus ser crucificado, Pedro disse, não, Senhor, eu não vou deixar que o Senhor seja morto. Jesus Cristo, cala a boca, Satanás. Né? Jesus Cristo deu essa tirada em Pedrão. Né? Agora, você repara que Jesus ele não repreende Tomé. Tomé se dobra diante de Jesus, o adora, chama ele de Deus e Jesus faz o quê? Recebe a adoração. Por quê, querido? Jesus Cristo é Deus. Certo? Está aparecendo aí a referência. Fica a dica aí para você ler em casa esse texto aí no finalzinho de João. Tá bom? Bom, continuando aqui. E o Espírito? A terceira pessoa da Trindade. Não. Aí você está pegando, você está exagerando, está forçando a barra.
o Espírito é uma energia, como muitos estão colocando, é uma energia. O Espírito não é Deus, não tem nada a ver. Então, vamos comigo, Amanda, vamos com Amanda, lá um texto de Atos, agora aqui é um outro apóstolo, né, o apóstolo Pedro, Atos 5, verso 3 e 4. Explicando rapidamente o contexto, Pedro estava conversando com Ananias, estava repreendendo Ananias, porque Ananias tinha feito uma coisa errada, Ananias tinha feito uma coisa feia. E o que Pedrão diz aí para Ananias, em Atos capítulo 5, verso 3 e verso 4? Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? E, depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pegando aí os dois versos, no verso 3, Pedro diz, para que mentistes ao Espírito Santo, Pedro está repreendendo Ananias. Você mentiu ao Espírito Santo. Verso 3. Não é? Ele está dizendo no verso 3. Você mentiu ao Espírito Santo. Verso 4. Qual é a confirmação de Pedro? Não mentistes aos homens, mas mentiste para quem? Para Deus. Lá no 3, Pedro diz, Ananias, você mentiu para o Espírito Santo. No 4 ele diz, você mentiu para Deus. Na mesma conversa, na continuação, Pedro aí, em sua linguagem direta, objetiva, algo muito natural na vida dos apóstolos, tá certo? Muito natural na vida dos apóstolos, tá certo? Essa questão, por quê, pastor? Eles entendiam que o Espírito Santo é Deus, certo? O Espírito Santo que convence da justiça, do pecado, do juízo, né? O Senhor Jesus Cristo promete que não ia deixar a gente órfão, que ia mandar o Consolador. Agora o Espírito Santo está conosco, mora em nós. A pessoa de Deus, nosso Deus, na terceira pessoa da Trindade, habita na vida de todo aquele que recebeu Jesus. Tá certo? É interessante. Vamos ver um outro texto, que é a bênção apostólica, né? O outro apóstolo aí, tá? O outro apóstolo, Paulo, né? Ele usa aí, né? Não é isso? Não, perdão. Não é na bênção apostólica, tá certo? Aqui Paulo está falando sobre o nosso corpo ser santuário de Deus. A bênção apostólica é daqui a pouco. Eu misturei os textos, que é o do texto lá de 2 Coríntios 13. Aqui é 1 Coríntios 3:16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Santuário é um local de morada. Templo. O que Paulo está dizendo? Vocês são morada de Deus, templo de Deus. Aí ele completa. Quem é que mora em vocês? Se ele já disse, pode parecer até redundante, né? Como era uma coisa muito natural na cabeça dos apóstolos. Quem habita em você? Deus. Vocês não sabem? Paulo estava repreendendo a impureza deles, né? Vocês não sabem que vocês são morada de Deus e que em vocês habita o Espírito de Deus? Então é uma comprovação, né? Por meio de uma redundância, né? De que o Espírito Santo, ele é Deus, tá bom? Dito isso, nós observamos com base bíblica ou com bases bíblicas, mas tem várias outras, e aí eu recomendo que você pesquise. Eu posso te mandar alguns artigos, alguns livros em PDF, se você quiser, tá? Indicar alguns vídeos também. Se você quiser se aprofundar mais, eu recomendo que você se aprofunde mais. Mas nós vimos aí um rascunho, uma passada, mostrando as três pessoas da Trindade como divinas, né? Vimos na Bíblia como isso era natural na vida dos servos de Deus, tá certo? É interessante nós observarmos uma coisa. Eu não sei aqui na lição, mas onde eu anotei, mas me veio à mente de uma coisa. Eu escrevi sobre isso aqui, que lá em Atos 2, verso 42, na parte A, diz que a igreja, os discípulos, eles perseveravam na doutrina. A palavra doutrina significa ensino,
os discípulos eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Quem eram esses apóstolos? Eram pessoas que caminharam com Jesus, aprenderam diretamente com o Senhor Jesus. Nós vemos na vida, nos ensinamentos desses apóstolos de uma forma muito natural, em exemplos de vida. É incontestável, o Pai é Deus, o Pai é divino, mas nós vemos os próprios discípulos reconhecendo que Jesus ele é Deus, falando. Paulo, como a Amanda leu lá de Filipenses, que mesmo sendo Deus, né, Jesus ele é Deus, né? Tomé, outro apóstolo, se dobrando, adorando ao Senhor Jesus, lá no finalzinho do Evangelho de João, tá certo? Vemos Pedro dizendo que o Espírito Santo é Deus, quando estava repreendendo Ananias. Vemos Paulo dizendo, afirmando à igreja de Coríntios: olha, irmãos, vocês são morada, santuário de Deus, o Espírito de Deus mora em vocês. Está sendo até redundante, né? Morada de Deus, o Espírito de Deus mora em vocês, porque era algo muito natural na cabeça dos discípulos, dos apóstolos, pessoas que tiveram uma caminhada direta com o Senhor Jesus, que aprenderam do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus deu a missão para eles ensinarem, e que a igreja ali de Atos perseverava no ensinamento desses apóstolos. Eles reconhecem que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Certo? Chegando no final da nossa aula de hoje, é importante, repetindo o que falei até no início, é importante lembrarmos, ponto 3, né? Aí o conceito de trindade na Bíblia, o conceito de trindade na Bíblia, ponto 3. É importante lembrarmos que o nome Trindade não aparece na Bíblia, mas podemos ver a ação trina do Deus único em toda a Bíblia. As três pessoas são igualmente associadas e apresentadas conforme vemos logo na sequência. Certo? Então eu quero aqui rapidamente mostrar alguns textos em que as três pessoas na Bíblia elas estão atuando juntas. Tá certo? A hora já está bem avançada, nós já estamos chegando ao final da nossa aula. Então eu vou passar aqui, no batismo do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo estava iniciando o seu ministério, Mateus, tá certo? O apóstolo Mateus, outro apóstolo. Olha aqui, irmãos, eu já estou citando quantos apóstolos, né? Citei Pedro, citei Paulo, citei Tomé, né? O próprio João que escreveu o Evangelho de João, que registrou a situação lá de Tomé adorando o Senhor Jesus, né? E agora Mateus, né? Esse texto aqui que diz, né, que quando o Senhor Jesus foi batizado, dá para ler para a gente, irmão? Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. A gente vê ali a ação das três pessoas da Trindade, o único Deus. É muito interessante, eu confesso que eu sou muito fisgado, eu fico muito encantado com esse texto aqui. A gente vê a ação sobrenatural desse Deus único, né, aparecendo ali nas suas, digamos assim, as três pessoas da Trindade juntas, né? Esse Deus único ali se revelando. É um momento muito especial. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Lá em Mateus, está aparecendo aí na sua televisão, no seu celular, Mateus 3, 16 e 17. Tá certo? O batismo do Senhor Jesus. Observe, Jesus, após ter sido batizado, Jesus, segunda pessoa da Trindade, olha que bênção, foi batizado. Viu o Espírito Santo descer, como em forma de pomba, né? O Espírito Santo estava descendo sobre ele, repousou sobre ele, terceira pessoa da Trindade, né? E aí depois de tudo isso, veio uma voz do céu e diz: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Quem é que chama alguém de filho? O Pai. O Pai chama o Filho de filho. Jesus Cristo também na caminhada diz: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Jesus Cristo diz: agora eu vou enviar o Consolador, o Espírito da Verdade,
né? Ele convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então a gente vê a ação das três pessoas da Trindade, desse Deus único ali. E aqui nós vemos as três pessoas atuando junto, um Deus só. Isso é espetacular, né? O Filho sendo batizado, o Espírito Santo repousando sobre o Filho e o Pai falando: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Certo? Vemos também nas últimas palavras, aí a B, nas últimas palavras de Jesus, está aparecendo aí na sua tela, nas últimas palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos, antes de voltar para o Pai, no texto conhecido da Grande Comissão, que Mateus registrou, Mateus 28, 19, o que diz aí, querida? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, Jesus Cristo tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha caminhado mais ou menos 50 dias com os seus discípulos, 40, 50 dias. Agora ele reúne os seus discípulos. Mateus estava lá, uma testemunha ocular, por isso que ele era apóstolo, caminhou com Jesus. E aí ele está registrando isso, Jesus Cristo dando suas últimas orientações e Jesus Cristo está dizendo: agora vão. Por onde quer que vocês possam ir, façam meus discípulos. Mas em nome de quem? Aí vem das três pessoas da Trindade, que é o único Deus. Façam meus discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De fato, não aparece o nome Trindade, mas aparece sim as três pessoas da Trindade em vários momentos na palavra de Deus. E aqui, nas últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, aparece as três pessoas. É engraçado que em Mateus aparece no início, conforme a gente viu anteriormente, no batismo do Senhor Jesus, e agora no final, tá certo? Na letra C, aí está aparecendo aqui, na bênção apostólica de Paulo, é o que eu tinha falado antes, né? Se despedindo em sua segunda carta dos Coríntios. Ele estava se despedindo, e aqui um outro apóstolo, né, o apóstolo Paulo, ele usa, e nós usamos muito a bênção apostólica, e usa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O que diz lá? 2 Coríntios 13, Amanda? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém! Então a gente já vê aqui em outro momento, agora, o apóstolo Paulo, em suas últimas palavras, se despedindo da igreja dos Coríntios, no último verso, eu acho, né, amor? De 2 Coríntios, tá certo? E ele deseja que a graça do Filho, né, a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja sobre o povo de Deus ali na igreja de Coríntios. Ou seja, que a presença de Deus, esse Deus que se revela em três formas distintas, três pessoas distintas, mas que é um só Deus. Então nós vemos isso de uma forma, repito, de uma forma muito natural na vida dos apóstolos. Isso não tinha polêmica, eles entendiam: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, e é um Deus só. Como é que eu entendo isso? Eu não entendo, porque ele está além da minha compreensão, ele é grande, eu sou pequeno. Mas um dia eu vou vê-lo face a face, lá no céu. Amém? E aqui tem outros textos, chegando aqui à parte final, tá certo? Está aparecendo aí na sua tela essa frase. Também podemos observar a ação trinitária de Deus por meio da sua pluralidade. Eu falei isso bem no início da nossa aula, certo? Quando Deus fala lá, façamos, Gênesis 1:26, o homem é a nossa imagem, nossa semelhança. Lá em Gênesis 3:22, né? Quando o homem peca e diz: agora ele é como um de nós, né? Conhecendo o bem e o mal, coisa e tal. Aí a pluralidade. Deus não estava falando com os anjos, coisa e tal. Deus estava falando com ele mesmo, com as pessoas da Trindade. Lá em Gênesis 11:7, quando o homem inventa de construir a Torre de Babel, aí Deus diz: desçamos e confundamos, né? Essa pluralidade de Deus, e eu vou nessa linha aí também, né? Dessa pluralidade que alguns teólogos defendem, de Deus, ele na pessoa, em sua divindade, falando com as três pessoas da Trindade. Desçamos e confundamos. Lá em Isaías 6:8, né? É interessante que essa parte final aqui, eu só estou mostrando textos do Antigo Testamento, né? A gente mostrou na outra parte do Novo e agora do Antigo.
Isaías 6,8, no chamado de Isaías. Então o Senhor disse para Isaías, né? Leia aí, irmão, por favor, Isaías 6,8. Eu queria que a gente ouvisse aqui esse texto rapidinho. Isaías capítulo 6, versículo 8, né? Quando Deus está assim comissionando Isaías. Acha aí na sua Bíblia, meu amado? O que diz, querida? Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me. Eu ouvi a voz do Senhor. Olha que interessante, mano. Ele diz: eu ouvi a voz do Senhor, o único Deus. Aí o Senhor diz: quem enviarei? O Senhor fala no singular. E depois o Senhor ele fala o quê? No plural. Quem há de ir por nós? Esse único Deus fala em sua pluralidade. Isso é espetacular. Amém? Olha, aí você entendeu? Não, porque eu também não entendi. O nosso Deus é grandioso. Amém, meu amado irmão? Mas isso aqui é só para a gente ter uma noção de quem é o nosso Deus. E eu quero ler aqui uma história. Se você recebeu a nossa lição, está aí na última folha da nossa lição destacada em verde. Quero ler rapidamente essa ilustração que fala um pouco da Trindade. Em uma conversa, preste muita atenção, meu amado. Em uma conversa entre um testemunha de Jeová e um cristão, o testemunha de Jeová diz para o cristão: se você não pode me explicar como Deus pode ser um e ser três ao mesmo tempo, não posso acreditar na Trindade. O cristão vai e lhe responde. O cristão foi e respondeu para o testemunho de Jeová: você pode me explicar como funciona a eletricidade? O testemunho de Jeová responde: não. Então o cristão lhe diz: então você vai ficar no escuro simplesmente porque não sabe explicar como funciona a eletricidade? Moral da história é que somos limitados em explicarmos a Deus e a sua grandeza. A gente, né, só quem estudou para isso, a gente sabe nem explicar como é que funciona a eletricidade. Quanto mais explicar Deus, certo? Mas esse fato, o fato de nós não sabermos explicarmos sobre o nosso Deus, não anula a sua existência como Deus trino e único ao mesmo tempo, certo? Então, assim, eu quero terminar com essa história, tá? Que ilustra bem a respeito da Trindade, sobre o nosso Deus. Lembre-se, qualquer grupo que se diz cristão, meu amado irmão da IBPA, mas que não acredita na Trindade, não é um grupo cristão, é uma seita, tá certo? Qualquer grupo religioso que pode lhe abordar, chegar para você dizer: não, eu sou cristão. Você acredita que Jesus ele é Deus? Não, não acredito. Eu acredito que ele é um Deus, que ele é mais um Deus. Não, não acredito que o Espírito Santo é Deus único. Esse grupo não é cristão, tá certo? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Uma frase do pastor Exaltino, outra frase é: uma coisa é uma determinada palavra não estar na Bíblia. Não é porque a Bíblia não está na Bíblia a palavra Trindade, que ela não existe. Uma outra coisa é um conceito estar presente na Bíblia e não haver uma palavra bíblica para mostrá-lo. Ou seja, a palavra Trindade não está na Bíblia, mas o conceito de Trindade está na Bíblia. A gente viu aqui vários textos das três pessoas do nosso Deus único agindo na criação e em vários outros momentos na palavra de Deus. Tá certo? Então, se alguém nega a existência desse Deus único e que ao mesmo tempo é trino, certo? Que nega que ele é Pai, que ele é Filho e que ele é Espírito Santo, e que essas três pessoas são plenamente Deus, essas três pessoas são plenamente divinas, certo? Que é um Deus só. Então, vá para longe, meu amado. Isso não vem de Deus, certo?
Que Deus te abençoe. Quero te convidar para daqui a pouco, 6h15, estarmos juntos em nosso culto. Qualquer dúvida você pode mandar no nosso grupo do WhatsApp. Eu não sei se eu vou saber responder, tá? Mas nós vamos poder estudar juntos. Vamos orar rapidinho? Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus por esse tempo de aula. Que possamos aprender mais sobre a Tua Palavra, Pai, e que possamos Te adorar em espírito e em verdade. De fato, não podemos Te entender, Deus Trino, mas podemos crer que o Senhor é o Senhor das nossas vidas e Te glorificar pela Tua grandeza. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu amado. Até daqui a pouco em nossa escola bíblica ou em nosso culto dominical às 6h15. Forte abraço. Tchau, tchau.